Outra coisa. Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos ao Gramado 100 anos antes e depois. Numa parceria da Câmara de Vereadores, Secretaria Municipal de Cultura e a Visão, Agência de Desenvolvimento da Região das Hortênsias, é com alegria que iniciamos hoje o 8º painel alusivo à comemoração dos 100 anos de batismo de Gramado. Para esses encontros, convidamos duas personalidades que contribuíram para a construção da história e outras duas que já trabalham na construção do futuro. Em novembro, teremos os 2 últimos encontros. No dia 7, excepcionalmente numa quinta-feira, o tema será 100 anos de religiosidade, quando contaremos com representantes das principais manifestações religiosas da cidade. E no dia 27 de novembro, numa quarta-feira, o encontro final versará sobre 100 anos de política, quando destacadas personalidades do cenário político foram convidados para o fechamento do programa Gramado 100 anos antes e depois. Gostaríamos de lembrar que estes painéis são gravados e o maior valor de todo este programa é o registro histórico desses depoimentos, que nós depois, a tempo, vamos analisar no futuro e vamos trabalhar ainda em cima desses depoimentos. Então, mais importante do que uma grande plateia é, na verdade, o registro de todos esses depoimentos dessas pessoas que consideramos importantes nos temas que estão sendo tratados. Nesta noite, temos como o tema principal, Gramado, a gastronomia e a hospedagem. Nossos convidados são os senhores Pedro Andrés, André Cagliari, Jussara Hopner e Alexandre Gellen. E, para mediar o encontro, nós temos a presença do secretário municipal de Cultura, senhor Nelson Brorin. Convidamos, por favor, para compor a mesa, o presidente desta casa, o vereador Hilton Gomes, o secretário de Cultura, senhor Nelson Brorin, o presidente da Visão, senhor Sérgio Pradi, e nossos palestrantes, por gentileza, senhores Pedro Andrés, André Cagliari, Jussara Hopner e Alexandre Gellen. Por gentileza, sim. Por questão de ordem, apresentamos a dinâmica dos trabalhos da noite. Nós iniciamos com os depoimentos de 20 minutos de cada um dos convidados aqui no púlpito, e, ao final das 4 apresentações, poderão ser respondidas perguntas da plateia, que serão mediadas pelo secretário Alexandre Brorin. Gostaríamos de iniciar, então, com as palavras de boas-vindas dos nossos presidentes, por gentileza, o presidente da Casa, o presidente da Visão, Nelson. Bom, vamos iniciar, então, né? Boa noite a todos. Para nós, a Câmara de Vereadores, estamos aqui com a presença do nosso vice-presidente também, Celso Fiorese. É uma satisfação poder estar recebendo esse 8º encontro, né? Gramado 100 anos antes e depois. Temos certeza que o painel será de grande proveito, né, pelas pessoas que são convidadas para essa noite, e, ao final, a gente vai sair, como tem saído dos demais encontros, né, com o maior conhecimento da história da nossa cidade. Sandra, eu só gostaria de aproveitar para complementar o calendário que está acontecendo, né, dos 100 anos antes e depois, que nós aprovamos nessa casa, há 15 dias atrás, né, um projeto de lei criando a comenda dos 100 anos de Gramado, tá, e vai ser entregue, então, numa sessão solene, no dia 17 de dezembro, aqui no nosso Teatro Elizabeth Rosenfeld,
né? Nós queremos ter a presença de todos vocês que participaram desses movimentos, dessa história, e junto com algumas pessoas, algumas personalidades que serão homenageadas, né, através da comenda dos 100 anos de Gramado. Eu acho que vai ser um momento histórico, né, terminando, né, esse grande número de encontros, programa, né, criado pela Visão e pela Secretaria de Cultura. Só fazer essa colocação, né, oficialmente já anunciando, então, que nós teremos, né, aprovado por todos os vereadores, a comenda dos 100 anos de Gramado no dia 17 de dezembro, aqui no Teatro Elizabeth Roosevelt. Obrigada. Senhor Sérgio Pradi, atual presidente da Visão. Boa noite a todos. Em nome do meu amigo Wilton, cumprimentar todos os secretários, aos senhores e senhoras. Obrigado por comparecer a mais esse painel que todos esperamos e temos expectativa que seja bastante interessante, como uma riqueza de conhecimento e de cultura da cidade de Gramado. Esperamos que todos apreciem os palestrantes que, pela sua natureza, são de alto gabarito. Obrigado. Secretário Nelson, por favor. Uma boa noite aos nossos convidados, ao nosso presidente da Câmara, o senhor Pradi, Romeu Rigel, presidente do Condema, o vereador Celso Fiorese e convidados. Sempre me causa surpresa algumas indagações de pessoas que vêm a Gramado e dizem: o que tem essa cidade aqui no sul do Brasil? O que tem essa cidade que 4, 5 milhões de pessoas de todo mundo vêm até aqui? O que aconteceu aqui? Que cidade é essa? O que tem aqui? Basta ver o que aconteceu na inauguração da Snowland agora para ver o atrevimento das nossas pessoas em fazer acontecer coisas maravilhosas aqui em Gramado. Que maravilha foi aquilo que nos surpreendeu. E nesses 7 debates que antecederam a esse, nós procuramos captar momentos, fatos, situações que criaram essa maravilhosa cidade que nós temos. Eu até falei nos outros painéis que a gente mensura esses 100 anos com a palavra crono, que é tempo. 1 minuto, 1 hora, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 1 século. Temos 100 anos de batismo de Gramado. Mas, de uma forma mais filosófica, podemos falar do tempo como Kairos. Kairos não pode ser medido dessa forma. Kairos é o tempo favorável para que algo aconteça de bom. Ou como comumente se fala aqui no Rio Grande do Sul, o cavalo passou encilhado e a gente montou em cima, não é assim que se fala? Então, esses painéis despertam um debate interno e externo que daqui se espraia pela nossa cidade para avaliarmos o que aconteceu nesses 100 anos que trouxe tanta importância para o momento presente e Gramado ser o que é, e o debate que o momento presente se faz com projeção para mais 100 anos. Por isso, quem do momento presente está fazendo acontecer Gramado, projete o nosso futuro, né? Então, vocês são bem-vindos e certamente a presença de vocês é de suma importância para esse momento histórico que nós estamos vivendo. Eu falei outras vezes, não deveria sobrar uma cadeira vazia nesse momento. Tamanha a importância disso. Mas muitas pessoas não veem esse grande momento. Mas nós, da Prefeitura, da Visão, né, e o Romeu Rigel, vemos com grande importância e duas boas-vindas em nome da nossa administração a vocês que vieram e aceitaram esse momento tão precioso. Obrigado. Bem, gostaríamos de avisar aos nossos convidados que, por questão de ordem, não se sintam ofendidos, que após 15 minutos eu mostro para vocês uma plaquinha de mais 5, mas fiquem à vontade. Esse momento é também, de certa forma, descontração, né, porque eles estão aqui pelo seu currículo, por aquilo que já tem conhecimento e pela experiência, enfim, já conquistada. Nós vamos chamar ao púlpito, então, para começar, pela gastronomia, o senhor Pedro Andrés. Pedro Andrés é casado com Marilei, nasceu em 1952,
Foi presidente do Grêmio Estudantil, foi MOR na primeira banda nacional, marcial, foi presidente do Sindicato dos Calçadistas, foi presidente da hotelaria, do Sindicato da Hotelaria, foi fundador da SIC de Gramado, foi fundador e presidente do Fundo de Turismo de Gramado, foi fundador e presidente do Convention Bureau da região das Hortênsias, foi fundador e presidente, primeiro presidente da Abrazel Hortênsias, está na área da gastronomia desde 1987 e cursou diversos cursos no setor. Senhor Pedro Andrés, por favor. Muito bem, boa noite a todos. Presidente da Casa, presidente da nossa entidade, Cardoso. Quando fomos chamados para falar sobre a década da gastronomia em Gramado, eu iniciei um trabalho de buscar algumas coisas que a gente lembra, a gente não é tão velho assim ainda, né? E algumas coisas que as pessoas puderam nos informar, puderam nos auxiliar. E aí eu tentei traçar de uma forma onde que eu considerei que a gastronomia realmente marcou, em épocas, em décadas, que a gastronomia teve um marco em Gramado. E assim eu iniciaria a nossa gastronomia, que é na década de 50, onde surgiu, na época, um pouco antes, o nosso bar da rodoviária, e ele oportunizava de uma forma direta, porque todo mundo, uma grande parte, passava por ali, fazer alguma refeição, e o mais importante que eu senti, que com pessoas que eu fiz o comentário, que o bar da rodoviária ainda mantém o melhor pastel da cidade. Isso eu achei uma coisa importante de tantos anos, por ser um bar da rodoviária, é importante como ele mantém uma tradição de pensar em cuidar da qualidade. Então, as pessoas que têm o hábito de comer pastel têm me feito essa observação, que eu achei bastante importante para o registro da gente. Surgia também na década de 50 o café cacique. Uma grande parte de nós viveu o café cacique. E nós soubemos o quanto o café cacique foi importante para Gramado, também pela sua gastronomia, mas principalmente uma grande parte da gastronomia surgiu dentro do café cacique, onde lideranças, empresários pensavam Gramado. Eu me lembro quando jovem, tinha mesas num canto de um determinado partido, mesas no canto de outro partido, onde se lia jornais, onde se discutia, e muitas vezes a gente ouvia as pessoas dizerem que tomaram decisões políticas, empresariais, enfim, mas era um lugar, eu acho que foi o lugar que mais Gramado teve decisões tomadas, foi dentro do Café Cacique. Vamos entrar para a década de 60, quando a gente lembra ao lado, e durou até pouco tempo, a churrascaria Três Reis. E a churrascaria Três Reis conseguiu, naquela época, fora a qualidade deles, conseguiram fazer um restaurante no chão batido. E foi por um bom tempo. E ele tinha ali uma característica própria do seu CPE. O minigolf. O restaurante minigolf foi um lugar que o turista, o veranista na época, mais procurava pela qualidade da torta de maçã que ali era feita. Então, tinha um marco para o turista da sua torta de maçã. Era uma referência gastronômica de Gramado. Muitos devem lembrar do Bar do Luiz, na esquina do Serra Azul, onde eu acho que, pena que não existe mais, não se mais possível falar, se comia o melhor farroupilha da região, famoso farroupilha. Né? E ali era lá no Bar do Luiz Roldo, que era, a dona Iracema trabalhava junto, e era realmente um local que se comia um belo farroupilha. Há pouco tempo eu vinha retornando da fronteira, e paramos numa churrascaria, e tinha lá exposto, no balcão do bar, farroupilha, coisa que eu não tinha mais visto há muito tempo. Quer dizer,
Quem sabe é um produto que a gente pode buscar de volta. Também na década de 60 surgia o restaurante napolitano. O restaurante napolitano era um lugar onde muitos empresários faziam suas confraternizações, era um restaurante de referência, e uma boa parcela dos empresários reuniam seus colaboradores, ali faziam famosos jantares maravilhosos, e também era um local social da cidade. Se nós formos para a década de 70, nós vamos lembrar na Borges de Medeiros a churrascaria Vera Cruz, onde no fim de tarde os empresários se reuniam para tomar uma cachaçinha e tal. E eu buscando um pouco mais daquela lembrança e comentando com outras ex-proprietários de churrascarias, e aí eu descobri um detalhe importante. Dizem que foi na churrascaria Vera Cruz que se iniciou a pagar a comissão dos guias, que é uma doença hoje. E naquela época, quando vinham pequenos grupos, os donos dos restaurantes costumavam dar um garrafão de suco, um garrafão de vinho para o motorista ou para os guias. E como provavelmente havia uma situação financeira ou alguma coisa, o proprietário resolveu de fazer o cash em dinheiro. E aí começou a corrida pela comissão para guia. Ao lado da farmácia do Beze tinha o restaurante do Paulinho, onde se comia uma bela laminuta. E aí eu acho que a gente começou também a ter um pouco de melhoria na qualidade. Veio, em seguida, a lancheria das Hortênsias, onde hoje é a Rua Coberta, onde a gente se reunia, os jovens de Gramado e Canela, aquilo era carros e carros parando naquela rua, onde os jovens se encontravam, especialmente fim de tarde e fins de semana. Quer dizer, as coisas foram acontecendo e de uma forma bastante com produtos diferentes. O Clécio Gobi, quando trouxe o primeiro fundi para Gramado, também naquela época, e hoje, não sei quantas casas teríamos em Gramado, mas foi na década de 70 que surgiu o fundi, uma novidade também para a Serra e para Gramado. E também na década de 70 surgiu o que hoje é o nome maior na área de gastronomia de Gramado, que é o café. Foi a tia Nilda, na década de 70, que criou ali em cima, na Vila das Hortênsias, o primeiro café colonial. E o café colonial hoje, nas últimas pesquisas, ele ainda é tido como uma referência da gastronomia de Gramado. Tantos anos se passaram, tantas coisas novas surgiram, mas o café Bela Vista, vamos fazer propaganda, né? O café colonial ainda é uma referência da gastronomia local. Quer dizer, isso foram dados, foram pesquisas, quer dizer, dá importância. Como surgiu de uma coisa, foi numa crescente, e hoje ainda se tem como referência da gastronomia local. Quando nós chegamos na década de 80, surgiu a primeira casa italiana de massas de Gramado. Foi o Pasta Asciutta. E, simultaneamente, surgiu também o primeiro galeto. Casualmente, foi o Nono Mil. Né? Também na década de 80. Quer dizer, houve, na década de 80, a cozinha italiana começou a surgir. Já na década de 90, eu me lembro muito bem, quando a minha esposa vinha retornando de Brasília, e ela me dizia: Pedro, eu vi um negócio diferente em Brasília, que é a comida a quilo. E eu acho que foi o Alexandre Beze que iniciou, o Vale Quanto Pesa. Quem é que foi que iniciou? Foi o Nelson que começou o Vale Quanto Pesa? Ah, foi ele? Então, em 90, então foi a 95. Na década de 90. 1/6 de 95. Então, na década de 90 iniciou-se. Quando a lei trouxe a ideia de uma comida diferente, né, eu ainda esperava, não é comida por quilo, pô. Né? E foi um marco, e hoje é uma das referências de gastronomia de Gramado. Também, na década de 90, surgiu a comida de grelhados, que foi o Piacere. Então, se nós começarmos a olhar, em cada década surgiram formas
de cozinhas diferentes. Isso é bacana porque sempre houve criatividade por parte dos empresários. Na década de 2000, surgiu a comida oriental, foi o Santal. E daí para adiante, gente, nós começamos a ter, dentro da gastronomia de Gramado, e quem está dentro dela sabe muito bem disso, começou a haver uma real preocupação de buscar qualificação. A gente começou a buscar formação de cozinheiros ou de chefes, formação de sommelier, formação da área de maître, tentar se fazer um café melhorado para poder servir para o cliente, que até então não tinha importância nenhuma o cafezinho que se servia. Se servia um cafezinho, estava lá na saída, lá uma penquinha com um copinho de plástico, quem quisesse servia lá na garrafa térmica. Não se dava importância à coisa. E com a vinda do turismo de negócios, e aí sim, foi aonde nós começamos, isso toda a gastronomia tem consigo, a qualificar. Foi aonde a gente começou a ver, bater no calcanhar da gente, a concorrência. E a exigência do público cliente que vinha retornando de viagens ao exterior, ou de alguns centros do país, e começando a frequentar com mais frequência Gramado, e começando a nos exigir mais da nossa parte. E aí que nós começamos realmente, na década de 2000, foi aonde a gente deu um salto muito grande. E de lá para cá, eu diria para vocês, a gente não pode facilitar um período, a gente está preocupado permanentemente, o Cardoso sabe disso, a gente batalha muito através da entidade, em buscar cada vez mais qualificação. A gente sabe quanto custa isso, a gente sabe quanto hoje, em relação ao passado, custava um aluguel em Gramado, quanto tem que se faturar hoje, por dia, para pagar aluguel. Isso tudo tu não pode simplesmente pensar em repassar para o teu consumidor. Tu tem que, de uma forma ou de outra, mostrar em qualidade de produto, em qualidade de serviço, em qualidade de ambiente, para poder justificar, muitas vezes, um acréscimo no teu preço. Falando, então, na área geral da gastronomia, eu não sei, eu disse para o André há pouco, o futuro, para tu planejar, nós cada vez mais, a gente está comprometido, cada vez mais está difícil, como qualquer outro setor, tu administrar. Agora, dentro da área gastronomia, que o produto não tem devolução, né? O produto não tem devolução, é um consumo imediato, se tu falhar, não tem o que tu fazer a não pedir perdão, mas é complicado nesse setor. Porque nós, a princípio, não podemos pecar em hipótese nenhuma. Lógico que a gente peca, mas tem que tentar pecar o mínimo possível, porque é o produto que tu não tem como fazer reposição. E o principal de tudo, não podemos, em hipótese nenhuma, permitir, que infelizmente é coisa do passado, mas tomara que nunca mais aconteça, o que já aconteceu em Gramado, o problema de intoxicação. Então, essa hoje, para a gastronomia, na minha forma de ver, nós cada vez mais temos que nos preocupar com a parte de qualidade. Então, foi um pequeno relato que eu fiz sobre a gastronomia, buscando alguns tópicos, né? E eu acho que nós tivemos, sim, um período bem longo de uma crescente na gastronomia. Nós tivemos épocas que marcaram muito, especialmente na década de 70. Foi a época que mais se inovou na gastronomia. Mas eu diria assim, junto com o turismo, ela veio crescendo, e eu acho que nós podemos dizer hoje, nós estamos num patamar bem interessante e com muita cautela e com visão de que realmente nós temos que empreender cada vez mais. Seria isso. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Bom, o senhor André Cagliari
É contador de formação, mestre em Management de Marketing Estratégico, é professor universitário há 13 anos, é gestor do Café Bela Vista e sócio do Parque Snowland. Seja bem-vindo, André. Boa noite a todos. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite, professor Higel. É uma honra estar aqui falando sobre um setor tão importante da economia do município. Obrigado pelo merchandising, Pedro. Há pouco, obrigado. Bem, como vocês bem sabem, é da gastronomia que minha família tirou sustento desde cedo, desde quase de sempre. Quando eu era pequenininho, eu ficava embaixo da mesa da mãe, tentando pegar as migalhas, pelo visto eu peguei muitas, né? E eu fui bem eficiente nisso, né? Enquanto ela fazia os doces para o Bela Vista, para transformar isso que a gente chama de marco na história do município, em termos de gastronomia, que é o café colonial, como a gente conhece em Gramado. Ele realmente é único. A gente pesquisou muito em relação à existência de outros parecidos, né? Mas a gente não encontrou. Se alguém encontrar, por favor, a gente gostaria de saber, inclusive. Bem, o tempo é curto, então eu vou direto agora ao nosso tema. Falar do futuro não é fácil, né? Porque diz o ditado que o futuro a Deus pertence. A gente, às vezes, dá uma ajudinha para construí-lo. Eu vou começar citando alguns casos de sucesso. Não sei, está bem? Está bem? Bem? Alô? Melhorou. Obrigado. Vou começar citando alguns casos de sucesso mais recente na cidade. Vamos falar, por exemplo, da Cara de Pau, o antigo Piratas, pizzaria. Do Santal, que foi citado como Restobar Sushi, Restobar. Outros vários fusion cuisine que tem por aí, pequenos, com chefes específicos que trazem algumas novidades da alta gastronomia para alguns clientes muito selecionados. Também tenho que citar a grande quantidade de ótimos buffets a quilos na cidade. São muito bons. E eu gostaria de perguntar para vocês quais outros casos vocês, público, poderiam citar de sucesso que eu possa ter esquecido, que recentes, né? Vocês têm alguma sugestão? Oi? Pasteleiro. Pasteleiro, exatamente. Bem, por que estes foram citados, lembrados? O que eles fazem de diferente dos que antes estavam no mercado faziam? No meu entendimento, destes exemplos, emergem duas categorias que terão êxito em um ambiente competitivo. Tem a categoria experiencial e também aquela categoria funcional, prático ou econômico. A minha conversa vai ser um pouquinho sobre o que eu acredito de futuro. Eu acredito no futuro desses dois, mas nós vamos falar mais dos experienciais. Quando eu penso na experiência do cliente, que o Pedro citava, a questão da qualidade, a dificuldade de manter qualidade na gastronomia, dele checklist, né, todo dia passando para ver tudo, né, 4, 5, 6, quantas vezes, Pedro? 10 vezes, às vezes, num dia, para ver se está tudo ok, e essa atenção constante. Eu brinco que o dono de restaurante parece um suricato, né? Está sempre assim, né? Fazendo dessa maneira, com o cabeça. Não, peraí. Não, falta aquilo lá. Vamos lá, vamos. É assim o dia a dia de quem está no atendimento do setor. Quando eu penso nessa experiência, eu me lembro de um ditado chinês que diz assim: conte-me e esquecerei. Me mostre e talvez eu me lembre. Envolva-me e eu jamais esquecerei. E ainda contarei aos demais. O
futuro da gastronomia passará, no meu entendimento, pelo aprofundamento da compreensão dos diversos elementos que compõem uma experiência autêntica. Uma experiência gastronômica autêntica, nesse caso. Então, os restaurantes que quiserem ser sucesso terão que, de alguma maneira, envolver o cliente e fazê-lo acreditar que aquela experiência vivida é única e que vale a pena ser vivida. Para que um ambiente de experiência desse tipo seja autêntico e acreditado pelos clientes, ele deve seguir algumas regras. Ele precisa ser multissensorial e multiexperiencial. Nossa, que bonita essa palavra, né? O que isso significa? Vamos transformar aí em alguma coisa compreensível. Se vocês puderem fechar os olhos por um momento, eu quero citar algumas coisas e eu quero que vocês imaginem a sensação que vocês terão. Contribuem para essa experiência? Por favor, fechem os olhos então. O cheiro do pão saindo do forno. A arquitetura é antiga. Casas de madeira em estilo próprio. As pessoas vestidas nos trajes do século passado, falando línguas que os visitantes entendem pouco. Várias comidas diferentes do usual. Podem abrir os olhos. Do que falamos? Da nossa festa da colônia. Isso é transformar para vocês, ou utilizar, o melhor mecanismo que existe para convencer um cliente. Ele mesmo, o próprio cérebro dele. E existem algumas coisas que a gastronomia precisa aprender com os parques temáticos, que é transformar o seu momento num momento de experiência. E isso eu acredito que pode ser uma parcela do nosso futuro gastronômico. Segunda regra é que um ambiente precisa conter nuances detalhados e elementos de design evoluídos. E que é isso? Se tu está contando a história do Japão, tu está servindo comida japonesa, faz muito sentido utilizar o imaginário das pessoas e colocar uma foto maravilhosa de uma geisha. Porque isso transporta para uma cultura diferente daquela que esse visitante está vendo. É algo muito único, mas não apenas isso. Você precisa ainda reforçar esse elemento, gerando ao redor dele uma magia, certo? Que realmente ressalte ainda mais o que você está querendo contar. Terceira regra é ser um local totalmente conectado com um mundo, não importa qual mundo seja. Vou me explicar. Seja um mundo baseado no mundo real, uma montanha de neve, merchandisezinho, ou um mundo criado, como vocês conheceram no filme do Avatar. Ele também deve, como regra, não parecer artificial, falso ou irreal. Ele não adianta ser todo decorado e ter um rabicho lá conectando com uma tomada. Tomada, se tu está numa montanha ou num local que não existia tomada, ou se na tua história de restaurante não tinha a energia elétrica, não a use. Você vai quebrar o encanto. Porque o cliente, ele entende um ambiente como uma mágica. Ou seja, se o mágico disser como ele faz o truque, perdeu a graça. E é mais ou menos isso. Também devemos lembrar que tem que ser um ambiente aconchegante, que as pessoas adorem, mesmo que às vezes possa contrariar um pouco, certo? As nossas intenções de design. Eu gosto de tal tipo de mobília, mas não ajuda a contar a história. Então, não usa aquela mobília. Vocês já ouviram falar em história algumas vezes. E a sexta e mais importante regra é que esse lugar precisa contar uma história.
Sem uma história por base, ele fica solto, um monte de móveis e decorações juntas. Dessa maneira, ampliamos o senso de autenticidade. É aquela linha que envolve todos os demais elementos que temos no nosso ambiente e que encantam e que contam para o seu cliente a história que você deseja contar. E essa história tem que ser empolgante e tem que ter desdobramento. E aí vem as habilidades de contar histórias, que o pessoal da literatura tanto conhece. Mesmo que você queira ou precise vender um determinado produto, se a forma de fazê-lo ferir a história, você vai estar enganando o cliente. Não o faça. Vai ser pior para o seu negócio. Bem, finalizando, os desafios para essa visão são muitos. De percepção, como vocês perceberam, são vários elementos. Regras municipais, regras de segurança. Muitas vezes você está contando uma história de que não tem nada de... É uma história antiga, né? E você tem uma placa de saída, né, com energia. Isso quebra um pouco o encanto daquele local, em termos de contar a história. Isso não é uma reclamação, isso é só uma constatação, por favor. Bem, a capacitação de profissionais, que eu chamo de designers das experiências, que é um novo profissional necessário em uma cidade que é, em si, só uma ótima história. Agradeço a todos e espero que a conversa que aqui eu inicio gere alguns debates para que as experiências dos visitantes em Gramado sejam ainda mais profundas, autênticas e memoráveis. Um muito obrigado a todos, um excelente debate. Obrigada, Andréa. Vamos agora, então, falar da hospitalidade. Nós vamos iniciar com a senhora Jussara Hopner, que é formada em magistério pela Escola Normal Danton Correia da Silva, em Canela, formada em contabilidade pela Escola Técnica de Contabilidade de Canela, é empresária atuante como diretora nas empresas Hotel Rita Hopner há 44 anos e Minimundo há 30 anos, ambas em Gramado. É casada com Raino Hopner, mãe de Guilherme e Adriana. Por favor, Jussara. Boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Eu quero agradecer, em nome de toda a família, a oportunidade que a gente teve de falar e também pedir desculpas, porque eu estou usando como tema o Hotel Rita Hopner, porque, casualmente, é um hotel que a gente vive há 44 anos, de minha parte. O meu marido, Raino, já vive há 55 anos, e eu pensei que este hotel seria um tema, digamos, muito autêntico e muito apropriado para esta conversa de hoje. Há mais de 50 anos, mais precisamente 55, foi iniciado o Hotel Rita Hopner. Vindos de uma Alemanha destruída pela Segunda Grande Guerra, o Otto e Rita Hopner, com o filho Raino, desembarcaram no Brasil em 1952, com poucos recursos, mas muitos sonhos a realizar. Ao chegarem em Gramado, dando mostras de uma incrível vontade e capacidade de trabalho, eles receberam uma proposta com o aluguel plausível de uma pensão, na qual iniciaram a sua vida de hospedeiros. Trabalhando muito, conseguiram, depois de 2 anos,
transferir-se para o que seria o Veraneio Rita Hopner, um dos primeiros hotéis aqui de Gramado. Foram muitos sacrifícios, muitas noites de pouco sono, muitas privações que a época exigia diante do desafio que aquela família de imigrantes alemães haviam se determinado a enfrentar. Não haviam normas e exemplos a seguir ou colegas a indagar a respeito de dúvidas sobre como agir em relação a clientes e colaboradores. Tudo tinha de ser criado. Tinha que se usar do bom senso e da confiança criada pelo fio do bigode. Isso tudo ajudou a criar e fortalecer muitas amizades. As pessoas se procuravam na ânsia de se sentirem iguais dentro das mesmas dificuldades e se auxiliavam em tudo o que podiam. Também aprenderam, principalmente, a se sentir felizes a cada conquista e a cada vitória que atingiam com seu esforço próprio ou em conjunto. E aquele sabor do dar certo começou a ser cada vez mais valorizado, dando sentido e resultados para todos aqueles sacrifícios. O tempo passou. Hoje, tudo é muito mais acessível, normativo e informatizado. E nós, já na terceira geração, olhamos para trás e nos perguntamos: por que tudo isto ainda é tão gostoso? Por que essa vida de hoteleiro, como todos sabem, que não tem feriados, não tem final de semana, não temos as datas especiais, por que isso tudo nos ainda deixa tão apaixonados? Acho que é porque continuamos a nos alimentar pelo prazer de bem servir, pela ânsia de oferecer cada vez melhores acomodações, melhores condições custo-benefício, enfim, pelo desejo e pela necessidade que criamos em nós mesmos de tornar o nosso cliente a cada dia mais fiel e mais feliz. E acredito que foram esses os sentimentos que, também compartilhados por outras famílias pioneiras, formaram essa cidade que temos hoje. Essa cidade onde se curte o prazer de receber, onde ainda se pode unir a diversão, aliada a uma boa qualidade de vida, com as obrigações que uma rotina de hospedeiro exige, mas que sempre permitiu a união e a alegria das famílias em torno do seu objetivo comum, que era o seu sustento. Será que temos de mudar o sentido de uma coisa que está dando certo? Será que não foi por tudo isso que, independente da sua condição econômica, o nosso visitante se apaixonou, chegando a eleger Gramado como um dos seus principais destinos turísticos? Acho que temos de olhar para trás, sim, para o esforço que os nossos antecedentes fizeram e que nos sustentam até hoje, que é o de respeitar os nossos visitantes não só como nossos provedores, mas como pessoas inteligentes e muito bem-vindas, e, acima de tudo, em cuidar da natureza e das belezas que tanto os encantaram e os fizeram retornar às nossas casas. Estamos atravessando um momento de muita gravidade, em que teremos que decidir o verdadeiro destino da nossa Gramado. Iremos abandonar os nossos planos de seguir por um turismo limpo e respeitável, ou vamos partir para um destino comum, criando problemas ainda possíveis de evitar, afastando definitivamente as condições que o nosso público-alvo procura? Nós somos responsáveis pelo futuro que estamos construindo para nossos filhos e para nossos netos. Ainda tem tempo para que nossos dirigentes entendam tudo isso. E eu tenho certeza que o bom senso vai prevalecer. Eu peço a compreensão de todos para que pensem, para que ajudem, para que se mexam, se movam, para nós segurarmos o que nós temos de bom aqui em Gramado, porque nós dependemos disto
e eu acredito que é o desejo de todos os que estão aqui e de todos nós. Muito obrigada a todos pela oportunidade. Obrigada, Jussara. Passamos agora ao senhor Alexandre Gellen, que é administrador de empresas com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral e especialização em hotelaria pela Escola Castelli, em Canela. Concluiu sua formação em hotelaria com estágios na Áustria e Alemanha. Iniciou suas atividades no ramo hoteleiro em 1989 e fundou a rede Intercity de hotéis em 1999, na qual atua como diretor-geral. Alexandre atua também como vice-presidente de Tecnologia de Informação do FOB, que é o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, foi presidente da Visão e é o atual presidente do Conselho de Administração da Gramado Tour. Seja bem-vindo, Alexandre. Bom, boa noite a todos. Ficou comigo o final do debate. Eu não posso deixar de parabenizar o Pedro pela excelente narragem da gastronomia gramadense. O André nos deu uma aula de marketing, né, André? Na gastronomia também futuro. A Jussara falou um pouquinho da hotelaria, da história e o desejo que a gente tem com a nossa cidade. Eu acho isso muito importante. Obrigado pela Secretaria de Cultura, pelo convite para a Agência Visão, Sandra e o nosso querido senhor Drexler, né? O professor Riegel. O objetivo meu aqui na noite é falar um pouquinho sobre o futuro da hotelaria gramadense. E quando a gente fala de futuro, nada mais oportuno falar sobre o momento que a gente vive. Na verdade, hoje estamos vivendo uma moratória, isso tem algum significado. O meu objetivo aqui com vocês é poder falar um pouquinho sobre isso e que cada um reflita o que vai significar isso daqui a 2, 3 anos. Então, a gente vai ter aí 15 minutos e depois um tempo de debate, porque, na verdade, o momento ele é de virada, é um momento de transição. Isso é um momento também de reflexão, onde a gente pode mudar o rumo da hotelaria. Quando a gente fala de futuro, na minha opinião, futuros, projetar cenários, imediatamente vem à mente a palavra incerteza, risco, retorno do ativo, retorno sobre investimento, pensar em demanda, vai crescer a demanda em Gramado, vai diminuir a demanda, vai crescer a oferta. Então, isso me vem à mente quando se projeta cenários. Não muito tempo atrás, projetar cenários, na verdade, desculpe a palavra, era uma ciência do chute, né? Então, no passado recente, quando nós íamos projetar, na verdade, era a ciência do chute, da intuição, não que valesse, mas por que não elevar o patamar e ter dados, ter números, ter informações para se pensar em novos negócios? É esse o momento que a gente vive. Em 2006, nós instituímos na Visão o primeiro acompanhamento robusto de dados da hotelaria gramadense. De 2006 até hoje, nós temos um gráfico que nos traduz como a hotelaria veio crescendo. Alguns dizem, talvez a base de dados não é a mais eficiente, não está traduzindo o que a hotelaria é de fato. Nós temos 30% da hotelaria ali dentro da base de dados. Pousadas não estão presentes, mas, de fato, a gente tem um número, e com esse número nós precisamos trabalhar. 2006, para quem não lembra, Gramado iniciou um novo ciclo. Naquela época, os hotéis de Gramado tinham uma ocupação 40%, 42%, algumas pessoas acreditavam, outras não. Tem um sentido naquilo. Gramado saiu de 2.000 apartamentos para 4.000 apartamentos. Iniciamos o projeto, 40% de ocupação. 2013, praticamente nenhum hotel novo, a não ser um hotel o Master, não é merchandising, mas é uma lembrança de... Nesse período, Gramado tem 4.500 apartamentos e, atualmente, a ocupação de Gramado está na casa dos 62%, 63%. Isso é bom? É um número adequado para a hotelaria. Porto Alegre tem um pouquinho mais.
Gramado tem 4.500 quartos, Porto Alegre tem 6.500 quartos, Gramado tem uma previsão de aumentar a sua capacidade em 1.500 apartamentos, já estão em obra, e outros 1.500 por iniciar, que já foram aprovados, e aí acendeu o sinal vermelho. São 3.000 quartos, num estoque de 4.500, significa quase dobrar a capacidade. E dobrar a capacidade de uma cidade em menos de 3 anos significa dizer que quem trabalha com hotelaria vai ter um impacto na ordem de cair de 63%, 64% para baixo dos 50%. Esse é o ciclo, que eu diria, vicioso da hotelaria. Quando está na baixa, leva um tempo, cresce, constrói, fica ruim, cai, 7 anos. Esse ciclo vicioso pode se tornar um ciclo virtuoso se todo mundo tiver com informações, com base. Investidor nenhum quer investir em hotel sabendo que vai ter problemas. Por isso que eu digo, Gramado precisa divulgar, ter informações, trabalhar. O nosso executivo, representado aqui, precisa confiar nos dados para poder auxiliar o empresariado a dizer, olha, se hoje Gramado não é o melhor lugar para investir, amanhã pode ser. Então, eu não estou aqui querendo trazer um problema, eu sou confiante e sou otimista, mas se a gente pode conduzir um crescimento sustentável, esse é o tema, não é reserva de mercado. Na verdade, é uma saúde de mercado. É que todo mundo que investe e trabalha no setor preserve o seu patrimônio, preserve o emprego com qualidade e formação de mão de obra. Eu posso trazer para vocês alguns exemplos aqui de cidades que sofreram, que Gramado está por receber. São Paulo. São Paulo, guardadas as proporções, a maior metrópole da América, enfim, mas ela tinha 20.000 apartamentos no ano de 1999. Gozava de uma ocupação de 75%, de áreas acima de R$300, qualidade do público. 2001, 40.000 quartos. Dobrou a capacidade. Qual foi o resultado? Ocupações de 35%, tarifas caindo de R$300 para menos de R$150, e levou 8 anos para recuperar. Em 2008, a cidade de São Paulo voltou a ter as mesmas taxas de ocupação, as mesmas diárias. Qual o efeito disso? Uma cidade urbana, ela levou 8 anos com o ciclo da economia brasileira que vocês conhecem. Uma cidade turística não tem a mesma condição. Ela pode, o efeito da taxa de ocupação, a queda da taxa de ocupação, imediatamente vem um outro efeito, talvez tão ruim quanto, que é a baixa do preço. E junto com a baixa do preço, não preciso dizer com vocês que vem um outro tipo de público. Esse outro tipo de público, ele pode traduzir em diferente consumo na gastronomia, no comércio, né, e toda a cidade. Então, eu acho que essa, na verdade, é a reflexão que a gente precisa ter. Nós, através da visão e agora da recém-montada Gramado Tour, temos uma proposta para que a gente possa, através de dados e informações, participar de forma efetiva junto ao poder público na aprovação de projetos. Ora, se é necessário aprovar um projeto arquitetônico com meio ambiente, com o uso do solo, com demais itens, por que não ter também um indicador econômico? Isso é viável. E, em fazendo isso, Gramado de novo inova, está na frente com tendência colocando a sua inovação na frente de todas as cidades brasileiras. Uma cidade que eu posso também trazer de exemplo, um case importante, é Barcelona. Barcelona tem esse tipo de mecanismo, e um apartamento em Barcelona, um apartamento hoteleiro, vale mais do que em Madrid, apesar de Madrid ser uma cidade maior. Porque o investidor sabe que naquela cidade existe um controle não de reserva, e sim de saúde do negócio. Então, isso é qualificação do investidor. Então, pensando nesse ponto, eu gostaria que vocês refletissem, junto do Poder Executivo, isso é plenamente viável. Essa visão de futuro, ela não precisa ser uma visão de chute, uma ciência da intuição. Ela pode ser
uma coisa previsível. A hotelaria não precisa ser imprevisível, ela é previsível desde que se tenha dados. Exceto quando alguém vem aqui e faz um negócio impressionante e muda o destino. E aqui vai meus cumprimentos para o André. Snowland, provavelmente, ele está fora dessas análises, mas provavelmente ele vai trazer mais público, mais qualificação, mais tempo de permanência na cidade e um público que nós não conseguimos atingir, que é um público mais jovem. Então, eu publicamente cumprimento o André pela inovação e audácia. Ele pode, sim, mudar. Não sei se ele vai receber os 3.000 apartamentos mantendo a taxa de ocupação, André. Esperamos que sim, né, André? Mas, se não, fica aqui dado o recado. Esse é a minha contribuição como visão de futuro. Tá bom? Muito obrigado. Agradecemos a todos, então, pelos depoimentos. Nós gostaríamos agora de abrir um espaço para perguntas. O secretário Nelson vai nos dar um apoio. Fiquem bastante à vontade, quem quiser dirigir perguntas aos palestrantes ou aos outros componentes da mesa. Lembrando que esses depoimentos são gravados, mais uma vez. Pede para ela ligar. Boa noite a todos. Eu queria fazer uma pergunta em duas partes. Primeira parte para o Pedro e segunda para o Alexandre. E, antes disso, cumprimentar os painelistas. Nós ficamos muito contentes, aprendemos muito, ficamos muito alegres. O secretário, eu e o Joaquim também. Se o Pedro se lembra, ele falou no café do Luiz Roldo. Era no Hotel Candiago. Ao lado do Hotel Candiago tinha o Hotel Fish, mais para baixo o Hotel Bertolucci, depois o Hotel Sperp, etc. O que aconteceu com o Hotel Candiago? Para que o Luiz não tivesse mais o bar lá. E que condições tinham os hotéis daquela época e como foi que a hotelaria ressurgiu em Gramado. Agora, para o Alexandre, enquanto o Pedro pensa, o Alexandre é guri, em 1940, mais ou menos, Gramado viveu um grande apogeu. Era a mais importante cidade turística do Rio Grande do Sul, por causa dos veranistas. E, só como exemplo, o hotel do meu avô hospedava 250 pessoas durante o verão e alimentava todos. E muito boa qualidade, fazia um baile, um monte de coisas. E depois, quando chegou o ponto que o Pedro vai dizer como era o Hotel Candiago, os hotéis todos quebraram. Quer dizer que do primeiro apogeu nós chegamos na primeira decadência. E depois, por algumas razões, nós ressurgimos e chegamos ao segundo apogeu, que são os dias de hoje. Gramado nunca foi uma cidade tão importante como é agora. E a sua importância está na mesma medida dos problemas que tem. Aí vem a pergunta para o Alexandre. Nós vamos, daqui por diante, resolver os problemas que nós temos e viver um terceiro apogeu, ou nós vamos não resolver os problemas e viver o segundo estado de miséria? Bom, na verdade, eu não pesquisei a parte hoteleira, mas eu me lembro muito bem dos hotéis. Eram os hotéis de madeira, quartos, banheiro lá nos fundos e tal. Não me hospedava nos hotéis, mas eu me lembro do estilo dos imóveis, da hospedaria. O final dele, sinceramente, eu não saberia responder, tá? Porque não busquei essas informações. E me lembro quando o Luiz, Hotel do Luiz, o bar do Luiz,
encerrou, sim, foi quando houve a negociação dos imóveis ali, que não sei se foi com a prefeitura, alguma coisa nesse sentido. Agora, os detalhes, sinceramente, dos hotéis PERP, do Fisch, eu não lembro, não saberia poder dar essa... seria um mero chute. Professor Rigo, obrigado pela pergunta, muito oportuna. Eu vou tentar responder ela com mais um caso. Eu acho que a história, o passado, ela pode nos ajudar a pensar o futuro. Cancún foi projetada com um destino para hotéis, para americanos, e a grande essência na época de Cancún foi colocar hotéis acima de 500 apartamentos, mas que definitivamente o hoteleiro conseguisse trazer uma demanda nova para a localização, ou seja, investidores capacitados que trouxessem nova demanda, novos clientes. Então, para colocar um hotel em Cancún, ele era obrigatoriamente necessário investimento, por exemplo, em voo charter. Ele tinha que ter um avião. Ele não competia com o hotel da esquina. Já Acapulco, para quem lembra, Acapulco, na década de 70 e 80, era um dos melhores destinos, onde toda a alta sociedade americana ia para aquele destino. Não se preocupou, foi consumindo o que existia do destino, sem inovar, sem controlar, sem conversar. E Acapulco acabou deixando entrar qualquer tipo de negócio, desde pequeno e grande. A hotelaria que entrava era uma hotelaria pequena, não é demérito nenhum para a hotelaria pequena, não é esse o ponto é, vai dividir a mesma demanda, e acabou ficando o destino esquecido no mapa mundi. E Cancún não, até hoje é uma potência em termos de destino. Existe um estudo que destinos têm uma vida útil de 25 anos. Após 25 anos começa a entrar num processo de decadência, um processo de falta de atratividade. Eu acho que isso não aconteceu com o Gramado. Eu concordo com o senhor. Talvez nós estamos vivendo a melhor época. Eu estou aqui há 20 e poucos anos. Eu não vivi momento tão oportuno. Da mesma forma, quando está no ápice, como se manter lá talvez seja mais difícil. É isso que a gente está tentando entender. O Gramado vai para o nicho de massa ou para o nicho de mercado qualificado, público qualificado? Essa é uma pergunta de todos. Eu acho que a sociedade tem que estar envolvida. Boa noite a todos. Cumprimentar pela bela palestra de todos, mas a minha pergunta, o nosso presidente também, cumprimentar todos que estão aqui participando na plateia. A minha pergunta seria para o Alexandre. Alexandre, hoje já se vive um grande problema de mão de obra qualificada. As pessoas não têm aonde morar. Em outros locais, por exemplo, Campos do Jordão, já se criou aqueles bolsões de miséria. Esses 3.000 apartamentos vão precisar de pessoas para trabalhar, para tocar esses hotéis. Então, da onde vai vir essa mão de obra e aonde eles vão morar essas pessoas? Então, isso é uma pergunta, assim, como nós vamos resolver esse problema? Muito obrigado. Obrigado, Celso. É um problema crônico, eu te diria que não é só da cidade de Gramado, outras cidades estão passando pelo mesmo problema. Nós vivemos isso em Florianópolis também. Quando chega novembro, todo mundo prefere ir para a beira da praia, trabalhar por uma temporada, não importa que é só 3 meses, vai ganhar R$50 a mais e acaba indo para a beira da praia para tentar voltar depois num ambiente que dá o emprego durante o ano inteiro. Mas, realmente, Gramado vai passar por um momento de crise também da mão de obra se esses apartamentos todos saírem. 1.500 me parece que já estão em obra e os outros 1.500 poderão entrar em obra, isso ainda vai depender do funding. 3.000 quartos significam, no mínimo, 2.000, 2.500 pessoas, vezes 3, são 6.000 pessoas. Aonde essa turma vai morar? É a pergunta que a gente se faz, e talvez aí está a essência
não só da agência Visão, da Gramadotur, mas também o sindicato patronal e o sindicato dos empregadores terem buscado essa solicitação junto ao executivo na moratória para tentar entender. É um problema seríssimo esse, talvez tão grave quanto os que foram nomeados aqui. Boa noite a todos. Na realidade, eu quero dar um testemunho. Eu conheci Gramado no dia 13 de abril de 1969, o dia que eu casei, e conheci o Hotel Rita Opner. Conheci naquele momento e hoje eu moro na região. Eu conheci naquele momento o Rita Opner, que mostrou para o que vieram. O atendimento que eu tive me cativou naquele momento. Eu estou falando coisas de 44 anos atrás. Tá? Trabalhei nos anos 90, trabalhei aqui na região, voltei no ano 2000 para Porto Alegre, e agora estou aqui na região de novo há 2 anos. Rita Opner tem muito a ver com a minha decisão de estar morando aqui na região, pelo atendimento que eu tive lá, pelo carinho que eu tive e pelo bem-querer que eu tenho até hoje a esse hoteleiro que me chamou para a região, que me atendeu, e eu não podia deixar de ouvir a história que a Jussara colocou, sem dar o meu testemunho. Eu sei que não vai contribuir muito para o debate, mas eu não podia sair daqui hoje sem contar essa rápida história para vocês. Muito obrigado. Obrigada, Petri. Obrigado, Nelson. O Alexandre estava comentando agora a questão do que nós queremos, né? Que tipo de turismo nós queremos atrair, se é o de massa ou se é um turismo mais, um pessoal mais qualificado. Eu acredito que todos nós saibamos a resposta do que realmente queremos para Gramado. A pergunta que eu deixo não é especificamente para um membro da mesa, mas para todos que ali estão é: qual vai ser o momento da virada em que a gente vai realmente botar a mão na massa e fazer o que deve ser feito para estancar um problema que já vem acontecendo há alguns anos. Então, daqui a uns 2, 3 anos, nós vamos sentir essas consequências, que ainda não sabemos, mas vamos sentir. Então, quando vão ser tomadas essas providências, como criar um indicador, o índice, para que ele possa abrir não só o hotel, mas também o restaurante, e que isso possa ser regulamentado, e dizer: nós aqui temos um modelo de gestão diferente. Não é segregar, não é barrar, mas é realmente cuidar para que não passamos, vamos dizer assim, por alguma dificuldade que possa vir a ter. Então, eu deixo em aberto, inclusive, o pessoal do Executivo e o PRAD da Visão, para que possamos pensar nisso aí. É importante e urgente isso aí. Bom, só para colocar, Nelson, nós, o Poder Legislativo, né, nós temos a nossa parcela de contribuição a dar nesse processo todo. Nós estaremos recebendo agora, nos próximos dias, agora, o nosso plano diretor urbano, né, que esperamos que tenha tido a participação das entidades representativas da nossa comunidade e que nos envie um projeto, né, um novo projeto, um plano diretor que contemple, né, os desejos, principalmente da gastronomia, da hotelaria, né, até em função da moratória que houve. A nossa esperança é que o novo plano diretor possa trazer a discussão através da audiência pública aqui, e já convoco os ouvintes que estão aqui nessa noite, né, que possamos ter na audiência pública aqui esse plenário lotado, né, e com participação, nos apoiando, nos auxiliando para que nós, representantes da comunidade, possamos decidir em prol da continuidade do nosso desenvolvimento, mas também sempre olhando em preservar as nossas características, né, da nossa região. Eu só quero fazer um comentáriozinho.
de uma cena que aconteceu há poucos dias dentro da minha casa, onde a gente tem que ter uma preocupação constante de trabalhar uma equipe de trabalho, especialmente a brigada de frente, que é a equipe de garçom. Há poucos dias teve uma mesa jantando, e era um grupo de empresários, e empresários com poder, e falavam naturalmente da vida que levavam, das coisas que eles davam com uma naturalidade, de dar um carro de 700 mil reais para um filho, de fazer uma viagem e perder 100 mil dólares num jogo de pôquer, e uma série de fatores que acontecia, e um garçom atendendo ele e ouvindo aquilo tudo. No dia seguinte, o garçom veio falar comigo, dizendo: Pedro, eu estou tão desanimado, tão triste, porque eu vi tanta forma de se gastar dinheiro, e a gente ganha um saláriozinho de R$2.000, R$1.500, e tem que ouvir, e tem que rir, e tem que atender bem. A dificuldade que muitas vezes, que é na hotelaria, eu acho que não acontece tanto, mas especialmente na gastronomia, tem que se fazer continuamente um trabalho, junto com a equipe. Não são anormais, com frequência. O cliente normal vai bater papo, vai tomar um vinho de R$2.000, e o garçom olha aquilo, porque eu não ganho isso por mês. Então, há uma necessidade de se fazer um trabalho, até psicológico, muitas vezes, com a equipe. Mas a parte boa é que o turista se sente à vontade de poder fazer o seu comentário com muita espontaneidade, sem maldade, e um trabalho que tem que se fazer paralelamente com a equipe. Então, hoje, para tu teres um produto na gastronomia de equipe de mão de obra, realmente requer um trabalho constante, permanente, e, principalmente, dá aquele valor, aquele calor humano, dá aquela real importância ao teu colaborador. Só queria aproveitar a palavra, o momento também, para não transparecer a todos que é um tom pessimista. Na verdade, é um tom otimista do que tudo que já se construiu até hoje no momento em Gramado. Então, talvez o depoimento foi com uma condição de pessimismo, mas não, muito pelo contrário, otimismo. Nós já fizemos muita coisa correta aqui em Gramado, tanto é que a gente é líder de mercado absoluto em termos de destino. O que está se discutindo é a perpetuação desse lugar, desse ranking, né? Então, acho que esse é o ponto. E só para que daqui a pouco a gente encerre a sessão, na verdade, é o tom de otimismo e perseverança e, na verdade, auxílio de todos. E quando se fala o que fazer e como fazer, o que eu recomendaria, e tenho falado isso na Visão e agora na Gramado Tour, é o lado prático, né? Então, quem tem ideia, coloque ela, fale, e eu vejo uma boa, vamos dizer assim, vontade de ambos para que isso se mantenha. Então, só para concluir. Só complementando o que o Alexandre e meio que posicionando o que o Jefferson comentou, evidentemente que a Visão e a Gramado Tour estão procurando não soluções, mas alternativas para que Gramado não se transforme, como citou Campos do Jordão ou Águas de Lindóia, que era um centro de atração de turista e hoje está cada vez mais esquecida, como disse o Alexandre, Cancún, por exemplo. Então, o que Gramado Tour e Visão hoje tem como uma tarefa que precisa ser equacionada? O que Gramado estará daqui a 50 ou daqui a 100 anos? E este planejamento de 50, 100 anos, ele tem que ser produzido de forma que amanhã a gente consiga dar o primeiro passo para atingir este planejamento, para atingir esse objetivo. Ora, uma andorinha só não faz verão, gente. Nós temos hoje que juntar esforços. É um trabalho de centenas de mãos, e aí
a Visão hoje está procurando agregar as entidades que são a força econômica do município. A Visão hoje está buscando congregar também os municípios da região das Hortênsias, porque a Visão hoje tem como objetivo exatamente a região das Hortênsias. Então, não é um trabalho de um só, não é um trabalho de dois, não é um trabalho de duas entidades, é um trabalho de todos nós. Eu acho que, em compasso com o Legislativo, também se pode buscar estas soluções deste plano futuro, de longo prazo. Porque, se a gente não consegue desenhar isso, não sai do primeiro passo. E aí fica aquele falatório, todo mundo diz que faz, mas sai da porta e ninguém faz nada. Então, o que nós precisamos realmente, efetivamente, é buscar, através das entidades, a força e a pressão em cima do poder público para que as coisas aconteçam. Gramado, eu estou aqui há 8 anos, fui muito bem recebido, estou realmente hoje tentando retornar e devolver um pouco daquilo que Gramado hoje me deu desde que cheguei aqui em 2005. Então, acredito que trabalhar para o Gramado é uma coisa que dá prazer, é uma coisa que dá satisfação, só que nós precisamos criar uma visão de futuro. É por isso que eu estou como presidente da Visão. Boa noite. Quero cumprimentar a mesa toda aí, com muita alegria pude participar aqui hoje, eu vi os amigos falando. A preocupação ela é comum aqui, né? O que vamos e o que pensamos. E quando o professor André, já participei dos bancos, fala de autenticidade, de experiência, de valor, me pergunto muito qual a experiência que queremos proporcionar aos nossos visitantes, aos nossos consumidores. Essa é a pergunta que fica no ar. O que queremos deixar? Queremos fidelizá-los? Que tipo de público queremos buscar? Ao mesmo tempo que penso na questão da gestão, nós temos uma gestão dos nossos negócios hoje e vivemos esse momento importante na sociedade, gerimos com recursos os nossos negócios, porque aqui temos os clientes que queremos, então, de uma certa forma, dentro daquilo que tudo que estudamos, é bem mais fácil gerir com recursos do que sem os recursos. O cenário que o Alexandre prega é um cenário preocupante, porque a tendência de recursos mais escassos vai fazer com que tenhamos mais perspicácia na gestão dos nossos negócios. Automaticamente nós temos aí um impacto social muito grande, que é onde vem a preocupação do Celso, e extremamente oportuno é a falta da mão de obra, que é um problema nacional, é um bom problema, porque se falta mão de obra é porque temos empregos. Tá? Não sei por que temos tanta Bolsa Família, mas temos tantos empregos. Automaticamente sabemos que a mão de obra vai ser menor remunerada. Muito pelo contrário. Se quisermos manter a mão de obra, nós vamos ter que melhor remunerá-los. Porque senão eles vão trabalhar na praia 3 meses e nós vamos ficar sem pessoas para trabalhar. E fico pensando até que ponto, de fato, a sociedade está entendendo o papel da Gramadoutor. Me parece que nem os empresários, nem a sociedade, nem o governo ainda está entendendo que foi passado para o empresariado o compromisso de fazer a gestão de grande parte da demanda orçamentária e social do município. Se passou por uma entidade gerida por empresários, porque o Conselho da Gramadoutor ele é soberano e ele tem na sua composição 2/3 de empresários, de pessoas da iniciativa privada, que são esses os tomadores de decisão. Então, lá na pergunta do professor Romeu, eu entendo que este é o momento que nós vamos passar por essa virada. O poder público, através das ações, das formas jurídicas ou não, ou de entendimentos, recebeu o compromisso de abrir mão da tomada de decisão para que a sociedade tomasse a frente das coisas. Temos, ao mesmo tempo, nas entidades, me coloco na condição de entidade agora, um compromisso muito grande de representar essa sociedade. E sabermos que lá na frente essas mazelas vão ocorrer. Nós não sabemos qual é o perfil do cliente que queremos, ao ponto de que nós, muitas vezes, como gestores e como cidadão, não somos atendidos, tá? Porque o sistema ele não atende. A gente não tem certeza do que vai acontecer, porque não sabemos do presente e do futuro. Então, não é uma pergunta, justamente no cunho de reflexão daquilo que a gente enfrenta no dia a dia. Vamos receber o turismo de massa, sim, ao mesmo tempo que não temos nada, nenhuma cidade concorrente no Rio Grande do Sul para o turismo. Nos próximos 10 anos não vai aparecer nada parecido com o Gramado.
Só que nós não vamos mais conseguir botar o povo a dormir em Canela, dormir em outras cidades e trabalhar aqui, porque Canela também está se tornando competitivo. E nós não temos mais como buscar em Três Coroas e Igrejinha gente para trabalhar com a gente. E nós cada vez vamos ter que tratar mais essas pessoas com dignidade, com respeito. E até que ponto a gente está fazendo a nossa questão social, porque a gente percebe aí na sociedade que aquele garçom do Pedro que viu o cara falando de comprar um carro de R$1 milhão, tá? Tem um filho entregue à drogadição. Tem um filho que não tem creche no final de semana. Por quê? Nós temos 5 mil pessoas trabalhando na gastronomia e hotelaria, não temos creche no final de semana. Há pouquíssimo tempo temos, não quero cometer injustiça, presidente. E o presidente fala muito bem. Desejo votos de sucesso na nossa visão, presidente, porque nós temos um compromisso muito grande. Esse compromisso ele está acima dos nossos negócios. E é muito fácil ser empresário lança-chamas. Essa semana eu vi esse testemunho do nosso presidente Rogério Poloni. Ele está cheio de pessoas lança-chamas na sociedade. Porque as pessoas botam fogo naquilo que a gente está construindo, naquilo que está se fazendo, e depois fogem. Porque não propõe nada. Não tem nenhum extintor de incêndio para ajudar a apagar o fogo que foi criado. Então é muito fácil a gente lançar chamas naquilo que acontece, mas o empresário para associar a entidade é difícil, o empresário para sair de casa para ir numa reunião é difícil, o empresário para participar da tomada de decisão, as pessoas para vir aqui é difícil. Nós somos 30 pessoas aqui hoje, discutindo o tamanho, importância e relevância do assunto. Então é só isso o testemunho de um gramadense que está aí para contribuir, tá? E nós temos as entidades, e sem dúvida, a Grama do Tour veio como um projeto de vanguarda, mais uma vez Gramado foi à frente e criou uma entidade que faz gestão de parte desse importante processo que é o turismo. Então, dada a hora, acho que nós vamos à última pergunta. Boa noite. A pergunta vai, sobretudo, para a hotelaria, para os dois representantes, para o André e para o Alexandre. Gramado tem um... Desculpa, Jussara e Alexandre. Acho que vale para o André por conta do tipo de negócio que vai se utilizar do mesmo conceito. Mas Gramado tem uma condição sui generis no Brasil, que é a de usar o receptivo local como estratégia de venda de hotelaria e de boa parte dos serviços. Não é uma coisa que acontece no restante do país e, em geral, não é uma coisa que acontece no restante do mundo. Normalmente, o hoteleiro bota a malinha embaixo do braço e vai vender o seu equipamento, e não é comum que o receptivo venda um pacote que vincule hotelaria para os operadores, né? Há uma venda direta, e isso acontece aqui, mas a venda para operadores, de modo geral, no Brasil e no mundo, é feita diretamente pela hotelaria. Com esse crescimento que a gente vai ter de espaço, esse afã do receptivo local de vender hotelaria diminui, porque tem bastante hotelaria, tem bastante quarto disponível, acaba aquela compra antecipada que tem um lado bom e um lado ruim sempre. Isso vale para o Snowland, que está iniciando um trabalho, tem um festival de turismo acontecendo em breve, que quem compra Gramado em grande quantidade são os operadores nacionais. Então, a pergunta que fica é, será que esse formato de negócio muda com uma oferta de um tamanho desse de hotelaria? E, do outro lado, será que um trabalho como o do Snowland, que tem um empreendimento âncora que vai chamar clientes, pode mudar essa estratégia do jogo e começar a fazer um trabalho diferente do que a gente tem hoje, vinculado aos receptivos? Isso é bom, isso é ruim, isso deve acontecer? Então, é um questionamento para vocês. Eu acho que até já mudou, né? Isso, na verdade, eu não vejo como vai mudar em função da maior oferta ou menor oferta. Esse era um modelo de negócio, de fato, da cidade aqui de Gramado, o operador local empacotar o produto e vender. Mas isso, ao longo dos últimos 3 anos, já mudou. A gente
com o advento da chegada da internet, o cliente final, ele consegue, hoje em dia, buscar dentro de casa o que ele procura no destino final. Às vezes, ele até pode mudar de destino em função de preço. Como depoimento, nós temos um hotel em Caxias do Sul que muitas vezes se abastece de um evento em Gramado por conta do destino. Enfim, fim de semana em Caxias do Sul é mais barato que Gramado, o pessoal se hospeda em Caxias do Sul e já é um sintoma que a internet também pode fazer novos destinos. Eu concordo com o Josiane quando ele comentou que para os próximos 10 anos não vai ter um novo destino à concorrência com Gramado. Vale dos Vinhedos, ali aquela região, nos anos 2004, 2005 e 2006, fez frente ferrenha com Gramado na área de eventos. A gente talvez não comentou aqui, mas se perdeu muito evento para aquela região, a gastronomia deve ter sentido. O evento é itinerante, o nosso cliente, lembrando, o nosso cliente é um cliente predatório, ele hoje vem a Gramado, amanhã ele pode ir para a praia, ele não é um cliente tão fiel quanto a gente imagina que seja, porque ele é de lazer, e quem de vocês quer estar frequentando sempre a mesma cidade, o mesmo hotel? As pessoas querem mudar. A hotelaria urbana é um pouco diferente, a pessoa viaja por trabalho e tem que necessariamente estar em alguma cidade. Esse é o nosso desafio. Fidelizar cliente no turismo é muito mais difícil do que fidelizar cliente num outro negócio. Então, respondendo, Enzo, a tua pergunta, a forma de distribuir, tanto na hotelaria, gastronomia eu não posso falar muito, mas a hotelaria já mudou tem algum tempo. E quem não está anotando isso está perdendo espaço. Professor Riegel, meu nome é Rolf Naumann. Professor Riegel, a sua pergunta, qual o motivo da decadência depois do primeiro apogeu, eu arrisco-me de, pelo menos, indicar um deles, que é a praia. A praia começou a oferecer hotéis e os loteamentos todos, terrenos baratos, etc. Então, isso deve ter tido alguma influência. Nós estamos discutindo um problema, qual vai ser o futuro nosso em Gramado. E discutir o problema e ver ele já é o primeiro passo. Mas o segundo passo é detectar os problemas específicos. Foi mencionado que o rendimento das atividades empresariais estão correndo perigo. Mas, além dos rendimentos dos empresários, também influi a capacidade da cidade de acompanhar pela infraestrutura as demandas daquele aumento de afluxo de turistas. E a nossa infraestrutura está bastante precária. Nós assistimos, acho que foi na reunião passada, de que os turistas vieram aqui e fizeram os passeios pelas redondezas, ver as cascatas, etc. Isso ninguém faz mais, porque as cascatas e as nossas águas e arroios passaram a ser insuportáveis. E o que nós fazemos para reverter esse quadro? Muito pouco, ou pelo menos não o suficiente. Nós temos que ver isto. E, naturalmente, o poder executivo agir de acordo. Isto não está acontecendo como deveria. Agora, um setor de serviços, como é a hotelaria e a gastronomia, precisa muito colaboradores com a mentalidade preparada
preparada suficientemente para esse mistério. E eu pergunto, qual a nossa iniciativa para preparar melhor ou preparar desde o início as nossas camareiras, os nossos garçons. Existe a notável escola do Castelo, lá em Canela, mas isto é para um estágio de gerência, assim entende? O que falta é a instrução da base. E a instrução da base, praticamente, quem deve já implantar é a própria sociedade, as famílias. E, se possível, gramadenses. Porque nós não eu acho que não seria oportuno de ter que importar de outras regiões esta tal de mão de obra que, em Gramado, vai ter que se ambientar e vai nos trazer também muitos elementos estranhos. E o que o turista até agora viu de bom aqui é justamente o modelo gramadense de pessoas abertas, civilizadas, bem educadas. E isto começa nas famílias e nas escolas. Mas é um longo processo. Porém, para ele ter êxito, tem que ser orientado, tem que ser criado, tem que ser trabalhado. E eu só quero deixar como manifestação de que isto também deve ser um ponto importante do nosso currículo nas escolas. E nunca é demais também insistir nisto na imprensa, na mídia, nas falas daqueles que orientam o desenvolvimento cultural da cidade, como por exemplo, como são os artigos do nosso professor Romeu, que são valiosíssimos. E se todo mundo lesse, certamente a cidade também já estaria no caminho melhor. Muito obrigado. Senhores, muito ouvi hoje e muito aprendi. Gostaria de comentar algumas coisas aqui. Eu estava aqui no celular com amigos conhecidos de outros destinos, né? Vocês falando e eu pedindo informação para eles. Isso e aquilo, como é, para me abastecer com uma informação quente e de fonte bem conhecida e bem limpa. Falava com um amigo aqui que é de Caldas Novas. Caldas Novas tem 80 mil habitantes, 10 mil leitos hoteleiros. Uma ocupação hoteleira na alta de 85% a 95%. Na baixa, de 40% a 60%. A população que trabalha vem, uma grande maioria, de 60 quilômetros de distância da cidade de Morrinhos. Então, os nossos problemas não são exclusivos nossos. De todos os destinos turísticos, normalmente eles são vetores. E eu brinco que, dependendo do tamanho do astro na física, mais as pessoas se congregam a ele. Então, é a tendência da aglomeração humana e que facilita o trabalho.
gerando consequências que todos nós bem sabemos, de demandas de estrutura. Como é que eu vou falar na nossa empresa ou nas nossas empresas, mas eu tenho certeza que os meus colegas aqui fazem o mesmo. Então, em relação à educação, nós trabalhamos muito a educação interna, com treinamento interno, muito intensivo. E a gente gasta muito dinheiro em educação. Em educação, às vezes, básica. Por vezes, eu já me parei ensinando matemática para algumas pessoas. E vocês sabem que eu não tô sozinho nessa. Alguns de vocês já, né, fizeram o mesmo. Então, quando vocês perguntam qual é o futuro de Gramado, eu sou um otimista, como diz o Alexandre, né? Sou otimista por natureza, senão talvez não tivesse investido tanta energia e com tanto amor por esta cidade. Gramado tem um futuro brilhante. Alguns problemas estruturais, que são as dores do crescimento. Quando eu era pequeno, tinha uns 4 para 5 anos, eu morria de dores nas pernas. Hoje eu tenho 1,88 de altura, certo? Tinha uma razão de ser aquela dor. Era a dor do crescimento. Da mesma maneira, Gramado está passando suas dores, tem seus problemas. Eu digo para vocês que jamais vi comunidade mais empreendedora. Eu não conheço. Eu não sei se a gente tem outro exemplo assim à mente. Primeiro, parabenizo todos nós desta comunidade por trazermos ao Brasil algo que não existe em muitos lugares do nosso país, que é essa alma incessante e trabalhadora que aqui existe. Essas pessoas que me passaram as informações trabalham no setor hoteleiro, certo? Informação limpa que vem de lá. 10 mil leitos numa cidade com 80 mil habitantes, com esta ocupação. E o que tem lá? Água termal. Somente isso. E praticamente mais nada. Os hotéis à volta. Vocês bem sabem que em Gramado, as empresas do grupo possuem os direitos de extração de água termal e que está em processo, junto à Prefeitura, de aprovação, o Gramado Termas. O Snowland, com o Gramado Termas, a gente tem a esperança de que ajude, Alexandre, a tapar este teu gap, certo, de hospedagem, sim. Ok? Com empreendimentos que não são voltados para pessoas com pouca renda, com baixa renda. E sim entregam negócios e experiências que são conseguidas só em locais com uma economia bem desenvolvida. Então, senhores, quando se perguntam assim se nós teremos problema com o hotelaria em Gramado e se vão levar 7 ou 10 anos para que isso se recupere o ciclo, a gente já fez coisas mais difíceis, vocês sabem disso. Passamos anos bem negros. Então, eu agradecendo a presença de todos, eu deixaria essa mensagem. Tenham esperança e tenham fé. As coisas boas virão e virão aos cântaros. Obrigado. Vamos encerrando, então. Eu gostaria que o presidente da casa fizesse o encerramento e a entrega de uma lembrança aos palestrantes. Bom, agradecer novamente a participação de todos, né? Parabenizar a visão, né? Por ter essa visão futurística, né? De trazer esse paralelo entre o passado e o futuro, né? Brilhantes palavras do Pedro Andrés, colocando a questão dos antigos, né? Que vendiam pastel e tal, e a visão futurística, né? Do André e do Alexandre, né? Trazendo para nós uma visão de futuro, de esperança, né? Que continuaremos com Gramado sendo exemplo para o mundo todo, né? Então, parabenizar a todos que participaram. E encerrando, então vou entregar uma obra aqui, uma obra-prima do professor Romeu
Ernesto Riegel, né, que são as Crônicas Gramadenses, e eu tenho certeza que com a leitura dessas crônicas nós vamos ratificar ainda mais tudo aquilo que foi dito nessa noite. Obrigado. Obrigada, e gostaria que os palestrantes painelistas estivessem aqui à frente para uma foto oficial. O nosso fotógrafo já foi? Ah, ótimo, tá bom, então. Agradecemos, e eu gostaria de lembrar que o professor Romeu Riegel é o mentor deste projeto, deste programa. Obrigada, e nós estamos só executando.